Boa noite, quem fala é Leone, presbítero Leone da Igreja Evangélica Ágape, que é situada aqui na cidade de Nova Iguaçu, no bairro Jardim Tropical, Rua Manuel Augusto, 75. E nesse momento nós estamos tirando um momento para estarmos adorando ao Senhor de todo o coração, e que não venha a ser uma simples live que você esteja assistindo nesse momento, mas que você possa criar um santuário de adoração nesse momento, aonde é que você esteja, aonde for que você esteja adorando a Deus de todo o coração. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, e logo em seguida vamos ter uma palavra vinda de Deus do nosso Bispo Robson, e que cada um que esteja assistindo possa estar meditando em tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, tudo aquilo que vai sair da boca de Deus para a vida de vocês. E eu quero deixar um versículo para vocês que se encontra no livro de 2 Reis. Aqueles que estiverem com a palavra de Deus por perto, pegue e acompanhe juntamente conosco. E lá em 2 Reis, versículo 6, do 8 ao 16, que diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos, para atacá-los. Então o rei de Israel avisou aos homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês estão do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei descobriu onde está ele. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dan, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, bem cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu da casa. Aí viu as tropas sírias com os cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou novamente e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Querido, nós temos visto a calamidade que o mundo tem enfrentado nesses últimos dias, mas quando nós temos uma real intimidade com Deus, nós temos um compromisso com a obra de Deus, nós temos seguido os caminhos de Deus corretamente, nenhum mal vai atacar a nós. E quando nos colocamos na posição e pedimos a Deus para que Ele possa lutar as nossas guerras, Deus luta as nossas guerras por nós. Amém? Então que você nesse momento reflita e tenha fé que Deus vai nos tirar de toda essa calamidade que estamos vivendo. E peço que nesse momento você comece a adorar ao Senhor juntamente conosco, e se possível também curtir as nossas páginas no Facebook, que é a Igreja Evangélica Ágape, e também no Instagram, Igreja Evangélica Ágape também, se puder. E quando passar também essa calamidade, nós esperamos uma visita sua para nós adorarmos juntos aqui no endereço que eu falei no começo do vídeo, e adorarmos juntos. Ficaremos muito felizes com a presença de cada um. Amém? Aleluia, Jesus.
Deixa queimar, 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 deixa queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, Senhor. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar, com tua glória em nós. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vamos pedir ao Senhor uma coisa, vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida, Senhor. Senhor, da minha vida. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, em meio à nossa caminhada, queridos, todos nós, como seres humanos, muitas vezes falhamos e sentimos a vontade de parar, o desânimo chega até a nossa casa, mas que possamos ser como Jeremias foi, né? Jeremias,
Deus deu uma palavra para Jeremias para ele falar para aquele povo, e aquele povo não dava ouvido a Jeremias, não dava ouvido à voz de Deus. Então, Deus muitas das vezes tem colocado em nós uma palavra e muitas das vezes temos se calado. E nós, como cristãos, não podemos se calar. O que Deus deu para nós, nós temos que executar com todo carinho e amor a obra do Senhor, não é verdade? E que o amor de Deus, a chama do Senhor não venha se apagar de dentro dos nossos corações, como não se apagava do coração de Jeremias. Amém, queridos? Vamos continuar louvando a Deus com mais um cântico. Aleluia, Jesus. Deus, Ele te ama e te quer bem. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim, o que seria de nós? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. De braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus te ama, querido. Deus te amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Oh, Deus me ama
nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse amor incondicional que tem nos alcançado, que tem nos alcançado a nossa família, que tem alcançado a nossa parentela, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Te agradecemos, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuemos a adorar a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, porque sem Ele nós não seríamos nada. E vamos continuar adorando. Continue nesse momento, nesse secreto teu com Deus, e continue pedindo pela humanidade que tem vivido essa calamidade. Continue pedindo, porque a oração do justo, querido, ela vale muito em seus efeitos. E eu creio que a Igreja de Deus tem se levantado, e nós vemos que um dos países menos atingidos nós temos visto que tem sido o Brasil. Eu creio que Deus tem levantado o Brasil para estar orando, tem levantado a nossa igreja, que estamos com um relógio de oração, e creio que todos os fiéis dessa casa têm cumprido com o seu dever de cristão, estar orando pela sua nação, orando pelo seu presidente, e é isso que estamos fazendo. Continuemos a adorar ao Senhor com mais um cântico, amém? E na feira
ao Deus do meu amor. O Espírito, 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 que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste, Senhor, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, nos encha, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Eu espero que os louvores entoados aqui tenham alcançado o seu coração, alcançado a sua casa. E nesse momento eu agradeço a minha oportunidade e conto com vocês para continuar ouvindo o que Deus tem preparado para o seu coração nesse momento. Nesse momento eu passo a palavra para o Bispo Robson e agradeço a minha oportunidade. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, glória seja dada ao nome de Jesus. Temos sido abençoados pelos louvores que foram entoados pelo presbítero Leone, e tem sido um momento de adoração a Deus. Apesar das dificuldades que nossa nação tem passado, Deus não perde a viagem, Deus não perde batalha, Deus não deixa os seus só, né? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós vamos avançar em toda e qualquer situação, nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, né? Vamos avançar. Amanhã quero convocar os membros da Igreja Evangélica Ágape para estarmos jejuando, assim como foi um pedido do nosso presidente, que nós estejamos sentindo empatia pelo nosso presidente. Não é fácil a carga espiritual que tem vindo sobre os ombros desse homem, mas Deus é poderoso, né? Eu estou aqui me lembrando que em uma certa ocasião Elias ficou sozinho, ou se sentindo sozinho dentro da nação, mas Deus não o abandonou, né? Para que e no momento oportuno ele reuniu todo o Israel ali no Carmelo, e a vitória veio, porque Deus ele age através de alguns, não importa. O importante é que nós creiamos que o nosso Deus tem poder absoluto, ele é soberano e ele sempre vence. Eu quero compartilhar uma palavra contigo nesta noite, que se encontra em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. Deus tem me dado um tema para esta mensagem: o que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua casa? Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. O verso 1 diz: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele,
e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bendito seja o nome de Jesus no meio do seu povo. Que o Senhor possa orientar a tua vida através desta palavra, através da ministração dessa santa palavra que Deus tem colocado em meu coração para ministrar aqui esta noite. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape, estamos aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no bairro de Andrade de Araújo, alguns chamam aqui de Jardim Tropical, mas é a mesma coisa, né? Na rua Manuel Augusto 75. Quando você quiser nos fazer uma visita, se é que você não tem uma igreja ainda para congregar, faça uma visita. Nossos cultos, eles são a terça-feira, culto de oração, quarta-feira, culto da conquista, sexta-feira, culto de libertação da família, domingo, 9 horas da manhã. Esses cultos durante a semana são todos 19h30. Domingo, nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto de adoração e louvor a Deus às 19 horas aos domingos. Glorificado seja o nome de Jesus na sua vida. Estou feliz por estar mais esse dia aqui ministrando a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu tenho visto, apesar de nós não estarmos ainda fazendo culto nos templos, como a palavra de Deus tem sido divulgada através das redes sociais, né? Glorificado seja o nome de Jesus. O que é que está acontecendo na sua casa? Querendo ou não, houve um isolamento dessa família. O texto está nos informando que o credor já havia ido à casa desta mulher. Acredito que essa mulher era uma mulher de boa argumentação e com isso acredito que ela tenha ganhado, né, um tempo para conseguir, ou vamos dizer, o dinheiro, aquilo que ela devia aos seus credores. E ela, mesmo não tendo, ela recorre ao homem de Deus, não tendo o dinheiro, ela recorre ao homem de Deus para que o homem de Deus lhe desse uma direção. Sempre que nós estivermos dentro de uma situação que foge ao nosso controle, que confronta as nossas limitações, é importante que nós nos reportemos a Deus. Aliás, mesmo quando nós estivermos dentro de uma situação confortável, é sempre bom estarmos juntos com Deus, porque Deus ama aqueles que em tudo dependem dele. E ela recorre a Eliseu. A gente precisa entender que naqueles dias, uma mulher viúva não tinha todas essas acessibilidades que uma mulher contemporânea tem. Hoje a mulher tem sua vida resolvida, a mulher trabalha, a mulher tem ótimos salários em alguns casos, mas naqueles dias a mulher era pura e simplesmente uma pessoa do lar. E acredito que ela tenha pensado: olha, meu marido morreu, ele que trazia todo o sustento para dentro da nossa casa, agora meus filhos estão indo. E ela com certeza estava já pensando no horizonte da fome, no horizonte do fracasso total da sua casa. Mas ela tinha um recurso que nós temos, o clamor a Deus, né? Ela tinha um recurso que nós temos, uma relação com o Deus Todo-Poderoso. E ela procura o homem de Deus, e o homem de Deus pergunta ela: o que você tem em casa? E ela fala: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E Eliseu manda que ela vá até os seus vizinhos, pedir bastante vasilha, coloca uma expectativa no coração dela. E é sempre bom, irmãos, que nós estejamos dentro da direção de Deus, porque quando nós estamos dentro da direção de Deus, o pavor sai e a expectativa de Deus começa a habitar o nosso coração. O pavor sai e a esperança entra. O pavor sai e a fé, ela começa a ser colocada em prática. Por isso que é sempre bom nós estarmos buscando a direção do Santo Deus. E Ele está sempre disponível para nos atender, para nos abençoar. Amém? O que está acontecendo na sua casa nesses dias de isolamento social? O que você tem feito?
Outro dia eu estava vendo alguns jogadores, alguns atletas, né? Jogadores de futebol fazendo alguns exercícios e até sendo bem didáticos, ensinando as pessoas a ocupar bem o tempo. Mas o que é que está acontecendo na sua casa? Está aproveitando bem esses dias com sua família? Está introduzindo a sua família à presença de Deus? Tem lido a sua Bíblia? Tem jejuado? Tem se consagrado? Tem sentado à mesa com a sua família? Tem visto a importância da sua família? Porque nesses dias dá para nós fazermos todas essas avaliações, né? O que está acontecendo na sua casa? Volto a repetir, na casa dessa mulher estava acontecendo um avivamento. Na casa dessa mulher estava acontecendo uma solução. Na casa dessa mulher estava acontecendo um milagre. Na casa dessa mulher Deus estava operando. Na casa dessa mulher o pouco deixou de ser pouco e passou a ser muito. É assim quando a gente entra na presença de Deus, é assim quando nós estamos juntos com o Senhor, né? Naquela casa que antes dela conversar com Eliseu estava na iminência de entrar numa situação extremamente difícil, caótica, chega a direção de Deus e muda todo o quadro, não só o quadro momentâneo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus está apenas predisposto a resolver o agora. Não, Deus quer assistir a tua vida sempre. Deus quer assistir a tua vida agora. Deus quer assistir a tua vida amanhã. E Deus quer assistir a tua vida para todo sempre. Amém? Quando a gente lê lá o Salmo 23, a gente consegue entender isso, né? Ele prepara águas tranquilas, verdes pastos, assiste o seu povo. Deus é um Deus zeloso, presente sempre. Aquilo que ele fazia com Adão, de visitá-lo todo final de tarde, né? A Adão, ele continua com este zelo, ele continua presente, ele continua disponível. Ele continua se disponibilizando para nós. Basta tão somente nós mostrarmos interesse em buscá-lo. O que está acontecendo na sua casa? O que é que você está fazendo? Está se consagrando? Está orando pelas madrugadas? Está sentindo a presença de Deus? Deus está te visitando? Está acontecendo um milagre? Pode ter certeza que todos esses milagres que aconteceram aqui na Bíblia, eles podem acontecer na nossa casa. A gente pode ter grandes experiências com Deus, basta tão somente invocá-lo. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, e o Senhor vai sempre nos responder. Amém, meus amados? Mas eu queria compartilhar contigo o que eu aprendo com esta família, né? Essa viúva que não tinha portas profissionais para ela naqueles dias, essa viúva que tinha 2 filhos, que era a frente de trabalho da sua casa com certeza, essa viúva que agora não tinha o esposo, que por algum motivo deixou uma dívida, acredito eu, por tudo aquilo que essa mulher fala da índole do seu marido, ele não deixou uma dívida de propósito. Ele contraiu uma dívida e perdeu o controle financeiro da sua casa, e agora a família está nessa situação. Mas você não vê a mulher criticando o marido. Pelo contrário, ela está dizendo que ela tem um marido, que ele era servo de Eliseu, que ele era servo do Senhor. Em momento algum ela compromete a imagem do seu esposo. Apesar dele já ter morrido, ela não compromete, a imagem do seu esposo, a imagem moral do seu esposo. O que eu aprendo com esta família? Sempre que nós lermos a Bíblia, a gente vai aprender alguma coisa. A Bíblia ela é sempre didática, né? A Bíblia está sempre, a palavra de Deus é sempre para orientar a nossa vida, para que nós tenhamos um padrão de vida de excelência. Deus quer que nós tenhamos já agora um padrão de vida que faça com que as pessoas se lembrem do céu, faça com que as pessoas tenham saudade do céu, faça com que as pessoas vejam Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, na nossa vida. O que eu aprendo com esta família? Em primeiro lugar, eles estavam em casa, mas estavam preparando um contra-ataque ao inimigo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, eles estavam em casa, mas estavam preparando um contra-ataque ao inimigo. Amém, queridos? Olha o que diz o verso 5 do capítulo
4 do segundo livro de Reis. Eles estavam em casa, mas estavam preparando um contra-ataque ao inimigo. Você está preparando um contra-ataque ao inimigo? O inimigo tem te atacado? Você tem preparado um contra-ataque? Ou você está passivamente dentro da situação? Eles não ficaram passivos dentro da situação. Eles poderiam fechar a porta, se trancarem e ficarem aguardando o credor chegar e aquela mulher ver passivamente seus filhos serem levados para serem escravos. Eles estavam em casa, mas estavam preparando um contra-ataque ao inimigo. Capítulo 5 do 2 Reis, capítulo 4, verso 5 do 2 Reis diz: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Estavam preparando um contra-ataque. Você está se enchendo de Deus para preparar um contra-ataque contra o diabo? Você está entendendo que é necessário você se encher de Deus para que você possa contra-atacar essa situação financeira que tem se levantado dentro da tua casa? Você está enchendo o teu coração para contra-atacar o inimigo, para que essas lágrimas que estão no teu rosto possam ser enxugadas? O que você está fazendo? O que você está fazendo em casa? Essa mulher estava ocupada com seus filhos, essa mulher estava preparando um contra-ataque, essa mulher estava se municiando das coisas de Deus para vencer aquela peleja tão difícil na sua vida. Eles estavam em casa, mas estavam preparando um contra-ataque ao inimigo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, glória seja dada ao Senhor, que nesta hora você possa estar preparando um contra-ataque ao teu inimigo. O que é que teu inimigo tem falado de você? Quais são as afrontas que estão chegando à tua vida? Prepare um contra-ataque, encha a tua vida de Deus, você vai vencer essa batalha. Aleluia! O tribunal do inferno, irmãos, perde força aonde há justiça. Você pode ter certeza, o tribunal do inferno perde força aonde há justiça. Como é que a gente percebe a justiça de Deus aqui nesse texto? Essa mulher procurou a pessoa certa. Essa mulher procurou a pessoa certa de uma forma correta. Então a justiça de Deus estava presente. E o tribunal do inferno perde força aonde há a justiça de Deus operando. Que na tua casa, eu profetizo nesta hora, que na tua casa a justiça de Deus esteja operando. Bendito seja o nome de Jesus. O que eu aprendo com essa família? Estavam em casa, mas preparando um contra-ataque ao inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho para a vida de Jó, meus irmãos, aquele homem que passou por tantas agruras, por tantas dificuldades, mas em todo o tempo ele estava preparando um contra-ataque ao inimigo. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim há de se levantar sobre a terra. Lá por volta do capítulo 42, ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todo o tempo ele estava preparando um contra-ataque ao inimigo, ao exaltar a Deus e em nunca murmurar. E olha que esse homem perdeu 10 filhos num só dia. Todos os seus bens foram minados num só dia. Mas mesmo assim, apesar de uma desistência momentânea da sua esposa, ele não parou de preparar um contra-ataque ao inimigo. Que nesta noite, você que está aí abatido, você que está aí cansado, você que está aí sem esperança no coração, que Deus possa estar te dando graça agora para você preparar um contra-ataque ao inimigo. Ela foi lá na rua, pegou vasilhas emprestadas. Ela entrou para dentro de casa, trancou a porta para a operação não ser atrapalhada por ninguém. Ela preparou um contra-ataque ao inimigo. Seus filhos interagiram com ela. Eles estavam ali preparando-se, municiando para enfrentar aquela situação. Depois de tudo pronto, depois que as vasilhas estavam cheias, eles foram com certeza, depois de falar com Eliseu, foram ao mercado da cidade, ou algum ponto que pudesse vender, e quando Deus dá, irmãos, eu tenho certeza que aquele azeite era o melhor, porque estava vindo do céu. Está vindo azeite do céu aí para a tua casa, recebe nessa hora.
O que está faltando na tua casa, Deus vai suprir. Está vindo azeite do céu para a tua casa. Eu quero repetir, eu quero profetizar. Eu tenho sentido a glória de Deus aqui neste lugar. Está vindo azeite do céu para a tua casa. Recebe aí, prepara as vasilhas, prepara o coração, prepara o louvor. Prepara-se para que você possa se alegrar na presença de Deus. Está vindo azeite do céu para a tua casa. Prepara um contra-ataque contra o inimigo. E ela vai lá e vende o azeite. E Eliseu fala: olha, vai lá, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É como se Eliseu estivesse falando o seguinte: olha, ataque essa situação, mas eu vou deixar aqui condições para que a tua casa seja sempre, sempre com trincheiras no seu entorno, para que nunca mais aconteça essa situação. Você nunca mais vai ficar desprovida dos benefícios do céu. Nunca mais haverá uma ameaça de vergonha na tua casa. Nunca mais o credor vai achar o teu endereço. Eu estou te falando nessa noite, você que está vivendo aí, nunca mais o credor vai achar teu endereço. Recebe essa palavra nesta noite. Nunca mais o credor vai bater na tua porta. Nunca mais ele vai te encontrar. Quando ele vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai bater em retirada, porque o azeite de Deus está chegando na tua casa. Aleluia. O que eu aprendo com essa família? Estavam em casa, mas preparando um contra-ataque ao inimigo. Bendito seja o nome de Jesus. Deus tem te dado armas, não as armas da terra. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém, meus irmãos? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas Deus tem preparado armas poderosas, armas que não matam, armas que trazem soluções justas para os seus filhos. Amém? Então eu aprendo isso, irmãos. Estavam em casa, mas preparando um contra-ataque ao inimigo. Bendito seja o nome de Jesus. Diferente de Rebeca, né, irmãos? Quando a gente abre o capítulo 27 de Gênesis, ela, em vez de estar protegendo a sua casa, ela, em vez de estar guardando seus filhos, sendo uma mulher sábia, virtuosa, na realidade, ela foi abrindo brechas para o inimigo a entrar. E sempre que eu leio o capítulo 27 de Gênesis, principalmente o verso 41, quando Esaú, o filho mais velho, né, que eram 2 gêmeos, Esaú e Jacó, mas Esaú saiu primeiro, e dentro de um protocolo humano, ele era o mais velho. Mas dizem que quando numa gestação de gêmeos, o que sai primeiro foi gerado depois. E na realidade, Jacó era o primogênito, em termos de ser gerado, né? E em vez de educar os seus filhos, em vez de dar exemplo, eu sempre digo, hoje, acho que foi ontem na ministração, eu estava falando, o exemplo é o melhor meio de comunicação. Não adianta você mandar o teu filho, não adianta você dar coordenadas para a tua família, se a tua família não vê um padrão de vida, uma vida com lisura, não adianta. E Jacó passou por uma penúria de 20 anos, por conta daquele desequilíbrio moral da sua mãe. Diferente dessa mulher. Essa mulher honra o falecido, essa mulher honra o compromisso com a sua família, essa mulher vai para a luta, essa mulher enfrenta a situação, essa mulher não se dá por perdida, ela entende que ela não tem a força, mas ela entende que o Deus Todo-Poderoso tem todo o poder para nos ajudar. E a Bíblia está dizendo lá no capítulo 3, verso 10 de Joel: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Você que está aí se sentindo fraco, diga agora. Pode dizer, porque é autorizado pelo céu, está na Bíblia. E se a Bíblia ordena, a gente pode falar: diga o fraco, eu sou forte. Estavam em casa, mas preparando um contra-ataque. Aleluia. Louvado seja o nome. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Amanhã, você pode ter certeza, daqui um pouco, melhor dizendo, à meia-noite, vai começar o contra-ataque da igreja.
À meia-noite, esse vírus, aonde ele estiver, ele vai bater em retirada para o inferno. Ele vai pedir para sair da nossa terra, porque Deus vai começar a agir. A partir de meia-noite, o Deus Todo-Poderoso vai agir nessa terra, vai pisar nessa terra, vai mostrar que Ele é Senhor dessa terra, vai mostrar quem é o poderoso dessa terra. Aleluia. Estavam em casa, mas preparando um contra-ataque. O contra-ataque vai começar à meia-noite. A Bíblia está dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui: estavam em casa, mas preparando um contra-ataque. Prepare teu contra-ataque. Busque munição no coração de Deus. Prepare teu contra-ataque. Enche teu coração de esperança. Prepare o teu contra-ataque. Use a tua fé. Prepare o teu contra-ataque. Seja perseverante como essa mulher foi. Prepare o teu contra-ataque. Se oriente. Peça a direção de Deus. Prepare o teu contra-ataque. Essa causa tem jeito. Prepare o teu contra-ataque. Você vai vencer. Prepare o teu contra-ataque, Deus está contigo. Prepare o teu contra-ataque, Deus vai enxugar tuas lágrimas. Prepare o teu contra-ataque. Hoje é dia de Deus te dar vitória. Aleluia. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu aprendo aqui com essa família: estavam em casa, mas bem com os vizinhos. Está bem, queridos? Eles estavam em casa, mas bem relacionados com os vizinhos. Muitas vezes a gente quer o benefício de Deus, mas as nossas relações interpessoais não vão bem. Você vê que Eliseu manda, e acredito de forma proposital, pelo menos para nos ensinar, pede emprestada vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, não poucas. Estavam em casa, mas bem com os vizinhos. E sabia que existem cristãos que não falam com o vizinho? Outro dia me contaram uma história que disse que o sujeito estava sempre evangelizando um rapaz. E tem pessoas que acham que a evangelização é uma inconveniência, é uma perturbação, é coisa de louco. Mas na realidade ele está querendo levar o benefício salvífico a essas pessoas. E o rapaz evangelizando, insistindo, e a pessoa que estava sendo evangelizada sempre adiando. E um dia, essa pessoa que estava sendo evangelizada falou: olha, eu vou ler um livro aí. Depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou na sua igreja. E o crente ficou assim: que livro é esse? Será que é a Bíblia? Que livro é esse? Quanto tempo ele vai levar lendo esse livro? Será que ele está me enrolando? Eu acredito que tenha passado isso na cabeça da pessoa. Passou um tempo, o crente, ou eles se encontraram lá, não estou me lembrando bem, e o rapaz que estava sendo evangelizado falou: olha, eu vou lá na sua igreja, para espanto do crente. O crente ficou espantado e alegre ao mesmo tempo. Eu vou lá na sua igreja, já terminei de ler o livro. Mas como é que é esse livro? Esse livro é a sua vida. Ele estava observando a vida daquele cristão para ver se havia coerência. Porque às vezes a pessoa prega uma coisa, mas vive uma outra totalmente diferente. É claro, irmãos, que nós não somos perfeitos. Deus é um Deus longânimo, por isso Ele é longânimo. Mas é necessário que nós nos conscientizemos que, apesar de Deus ser misericordioso, Ele também é fogo consumidor. Que nós estejamos pedindo a Deus graça, misericórdia, inclusive eu, que também sou pecador, para que nós tenhamos uma vida coerente. Eles estavam em casa, mas bem com os vizinhos. Ninguém ficou resistindo. Você quer vasilha para quê? Você não acha que tem vasilha demais? Você já está com uma dívida aí na rua, ainda vem me pedir vasilha? Ninguém falou absolutamente nada. E a conclusão que chega ao meu coração é o seguinte: eles queriam pagar, mas não tinham como pagar. Isso não é ser caloteiro. Às vezes você quer pagar a tua dívida, mas você não tem como. E Deus leva isso em consideração. Agora, quando a pessoa maliciosamente não quer pagar, cumprir com os seus compromissos, aí é um escândalo na vida da pessoa. Estavam em casa, mas bem com os vizinhos.
O capítulo 27, verso 10, parte B de Provérbios diz, preste bem atenção, melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. É isso? Temos que tomar esse cuidado. O capítulo 4, verso 3 de 2 Reis diz, então disse ele, vai, deu uma ordem, pede emprestadas. Ou seja, o que me chega ao meu coração aqui é o seguinte, olha, as vasilhas foram disponibilizadas, mas aquela família tinha que ter responsabilidade de depois devolver, porque as vasilhas eram emprestadas. Amém, queridos? Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. É como eu estava falando, preparou o coração, encheu o coração daquela mulher e dos seus filhos de esperança. Traz bastante vasilha, porque haverá a abundância de Deus na tua casa. Recebe aí nessa noite também na tua casa, haverá a visitação da abundância de Deus na tua casa. Deus vai resolver essas questões financeiras da tua casa. Deus vai tirar esse alojamento de tristeza que está dentro da tua casa. Deus vai tirar esse estacionamento do inferno da tua casa. Recebe nessa noite no nome de Jesus. Estavam em casa, mas bem com os vizinhos. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia é maravilhosa, está sempre nos ensinando. A Bíblia é maravilhosa, está sempre nos renovando. A Bíblia é maravilhosa, está sempre combatendo o mal. A Bíblia é maravilhosa, está sempre nos erguendo, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o nosso coração. A Bíblia é maravilhosa, vai sempre nos dando graça para que nos aproximemos mais de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira coisa que eu aprendo aqui com essa família: estavam em casa, mas não houve desperdício. Amém? Estavam em casa, mas não houve desperdício. Nesses dias, eu estou comprando coisas estratégicas, questão de alimento, coisas que você pode fazer muita coisa, como por exemplo um ovo. Você faz diversas coisas com ovo. Eu não sou lá esse expert em culinária, mas eu sei que você faz diversas coisas com ovo. Com a batata você faz diversas coisas. Com uma salsicha você faz diversas coisas. Mas bispo, essa comida não é uma comida tão agradável. Mas em tempo de guerra, irmãos, a gente tem que se prevenir. Estavam em casa, mas não houve desperdício. Pague a luz quando sair do banheiro. Se está na cozinha, desliga a televisão. Terminou de tomar seu banho, use um tempo hábil. Não use desperdício. Eu tenho esse hábito na minha casa de manhã, quando eu vejo uma bica aberta, eu fecho, porque pode ter um vizinho com um familiar em uma situação com uma saúde comprometida e está precisando de água. Que não haja desperdício na tua casa. A gente, muitas vezes, irmãos, a gente quer um milagre de Deus, mas nós não somos bons administradores daquilo que Deus quer nos dar. É por isso que muitas vezes demora. Seja um bom administrador daquilo que Deus te dá, porque Deus, Ele não se alegra com desperdício. Estavam em casa, mas não houve desperdício. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 6 nos dá essa informação. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Ela estava tão envolvida com a situação que ela nem percebeu que as vasilhas estavam acabando. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amém, queridos? Quando a gente abre lá no capítulo 6 de João, a gente vê o mesmo princípio do não desperdício. Depois que todos foram alimentados pelo pão e pelo peixe, o que sobrou foi colocado em 12 cestos para não estragar. Alguns estudiosos chegam a dizer que aqueles cestos foi distribuído ali para as comunidades ribeirinhas que estavam ali na proximidade de onde aquele milagre ocorreu. Eu não sei, né? Então estavam em casa, mas não houve desperdício. Nesse tempo desse isolamento social que nós estamos passando, porque eu creio que já já ele vai acabar. O diabo está recuando, pode ter certeza. O diabo não está resistindo à pressão da igreja. A palavra de Deus está dizendo que a porta do inferno não há de resistir à igreja.
A igreja está batendo, está forçando a porta do inferno. Não é o inferno que está forçando a porta da igreja. Nós somos um povo poderoso porque estamos cheios de Deus. Aleluia. Estavam em casa, mas não houve desperdício. Aleluia. Em quarto lugar, estavam em casa, mas em unidade. Porque a gente está em casa, mas um está no quarto com o celular, o outro está na sala com outro celular, o outro está no outro quarto comendo, não está em unidade. Estavam em casa, mas em unidade. E quando a família, queridos, está em unidade, o milagre acontece. Quando a família está em unidade, o diabo não entra. Quando a família está em unidade, Deus abençoa a sua casa. Recebe nessa noite, louvado seja o nome de Jesus. Estavam em casa, mas em unidade. O capítulo 17, verso 23 de João diz: eu neles, é a oração sacerdotal de Jesus, né? Eu neles e tu em mim. Jesus leva isso a sério. A trindade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, leva a unidade a sério e dá exemplo de unidade já lá no começo, lá na criação. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Deus tem um padrão, Deus tem um protocolo a ser seguido, uma unidade perfeita. Bendito seja o nome de Jesus. Para que o mundo conheça, ele tem um objetivo, que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, a eles como me tens amado a mim. Deus tem um padrão de unidade e Deus tem um compromisso contigo e quer que você seja uma pessoa altamente abençoada para a glória do nome de Deus. Estavam em casa, mas em unidade. Bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, eu já estou quase terminando. Estavam em casa, mas pastoreados. Quantas pessoas estão em casa, mas na sua mesa estão falando mal do pastor? Quantas pessoas estão em casa, mas não estão seguindo as orientações que o pastor, orientações espirituais que o pastor tem dado? Não vamos fazer assim não. Pastor caducou. Eles estavam em casa, mas pastoreados. Eles fizeram exatamente o que o pastor deles falou, o homem chamado Eliseu. Eliseu deu uma diretriz a eles e eles cumpriram cabalmente. Quando é que você descobre que eles estavam pastoreados? No verso 7. Olha o que diz aqui. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Estavam em casa, mas pastoreados. Você tem prestado obediência ao teu pastor? Eu sempre falo na minha igreja o seguinte: não é para você contar aquilo que você não quer para o seu pastor. Tem coisas que é sua e Deus. Como por exemplo, às vezes existe uma questão familiar que você não pode falar para ninguém, mas chega para o seu pastor: ore por minha família, basta tão somente isso. Pastor, ore pela minha vida financeira, basta somente isso. O pastor não quer se intrometer na sua vida, ele quer abençoar a sua vida. Amém? Estavam em casa, mas pastoreados. Você quer o milagre na sua vida? Seja uma pessoa pastoreável. Você quer a bênção de Deus? Você quer a fartura de Deus na tua casa? Seja uma pessoa pastoreável. Amém? A Bíblia, lá no capítulo 15 de João, nos deixa entender isso. Que o galho tem que estar ligado à videira. Não existe um corpo com deslocamentos diferentes. O corpo tem que estar em harmonia. O corpo tem que estar sincronizado. Não adianta a gente querer viver uma vida separada do pastor e o pastor separado das ovelhas. O pastor tem que ter responsabilidade, mas a ovelha tem que ter responsabilidade também. Estavam em casa, mas pastoreados. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho para Esther, ela estava lá dentro do palácio, mas ela dava satisfação a Mardoqueu, que estava lá do lado de fora do palácio. Estava em casa, mas pastoreada. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro caso é de Eliezer. Ele recebera uma missão
de extrema relevância. Abraão chegou para ele: olha, eu quero que você vá, usando aqui minhas palavras, eu quero que você vá até a minha parentela e traga só de lá, só se for de lá, do meio dos meus parentes, uma moça para se casar com Isaque, meu filho. E ele vai levando muita riqueza. A Bíblia chega a dizer que era toda a riqueza de Abraão. Ele sai com uma boa parte da fazenda de Abraão em direção à casa dos parentes de Abraão. Mas apesar de estar distante, ele foi seguindo os passos, a diretriz que o seu pastor, que o seu líder lhe deu. E tudo aquilo que era para acontecer, miraculosamente aconteceu. Você quer milagre na tua casa? Seja submissa a seu pastor. Você quer milagre na tua casa? Seja submissa a seu marido. Você quer milagre na tua casa? Ame a tua esposa. Você quer milagre na tua casa? Dê exemplo para os teus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Estavam em casa, mas pastoreados. Amém, queridos? Em sexto lugar, estavam em casa, mas produtivos. Alguma coisa para fazer? Uma lâmpada para trocar? Uma parede para pintar? Uma pia para desentupir? Bendito seja o nome de Jesus. Estavam em casa, mas produtivos. Porque quando a gente, irmãos, não está produtivo, a gente começa a ocupar a nossa mente com aquilo que é fútil. A Bíblia está dizendo lá no capítulo 4, verso 8 de Filipenses, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é desejável, tudo aquilo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensar. Ocupe a tua vida corretamente, seja produtivo. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. A mulher está passando um perrengue tremendo, mas ela é produtiva. Os filhos estão envolvidos dentro daquela situação, dentro daquela crise, mas são produtivos. Não desampararam a mãe não desamparou os filhos, eram pessoas produtivas, foram para a rua, pegaram vasilhas, seguiram a diretriz que Eliseu estava lhe dando. Faça isso, seja produtivo. Deus não chama preguiçoso. Quando Jesus, irmãos, foi até ao litoral para formar a sua equipe apostólica, ele só chamou quem estava trabalhando. A Bíblia chega a fazer menção das formigas, que apesar da sua pouca estrutura física, elas trabalham, são prevenidas. E às vezes você passa assim, tem uma folha que você pega com uma unha, mas tem 200 formigas pegando. Elas não medem esforços para serem produtivas. Esta mulher não mediu esforço para ser produtiva. Os filhos foram produtivos. O que é que você está fazendo em casa? Em sétimo e último lugar, estavam em casa, mas tinham foco. Você tem foco? Esses dias de isolamento social, você tem foco? Está estudando para fazer um concurso? Está melhorando através da internet, que é uma ferramenta tremenda para se aprimorar profissionalmente? Está mandando currículo? Está fazendo contato com pessoas? Está lendo uma boa literatura? Você tem foco? Você quer crescer na vida? Bendito seja o nome de Jesus. A oportunidade passa e ela só se sente atraída na vida daqueles que estão preparados. Aqueles que estão preparados não perdem a oportunidade. Essa mulher, ela estava preparada no seu espírito e ela não perdeu a oportunidade que Eliseu, usado por Deus, lhe deu. Ela podia falar: pô, mas eu sou uma viúva, esse negócio está pegando vasilha emprestada com os outros, e as vizinhas vão ficar sabendo da minha vida. Ela tinha um foco. Quando a gente tem foco, a gente não tem vergonha. Quando a gente tem foco, a gente quer trabalhar. Quando a gente tem foco, a gente tem disposição.
Quando a gente tem foco, as coisas acontecem. Recebe isso aí nessa noite. Você tem um foco, as coisas vão acontecer. Você tem um foco, Deus vai te abençoar. Você tem um foco, o diabo vai correr. Você tem um foco. A Bíblia está dizendo, irmãos, preste bem atenção nisso. No capítulo 4 de Tiago: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem um foco? Então o diabo vai fugir de você. Há 3 coisas, pelo menos, que estavam dentro desse mapa chamado foco dessa família. Conservação da família. Esse era um foco. Você tem conservado, você tem trabalhado para conservar a sua família? E às vezes a gente conserva a família se calando, porque a Bíblia diz que também tem tempo de se calar. Você está conservando a sua família? Você está falando no tempo certo? Porque a Bíblia diz que tem tempo para falar. Você está conservando a sua família? Dando atenção à sua família? Sendo presencial na sua casa? Abraçando sua família? Porque a Bíblia está dizendo que também tem tempo de abraçar. Um segundo foco: a conservação da família, proteção para a família. Eles queriam a família conservada, ou seja, que os filhos casassem, que tivessem netos, que aquela família continuasse, mas precisava daquela proteção imediata. Você tem feito essa proteção imediata à tua família? Você tem comprometido a tua casa? Você tem guardado a tua casa? O que você está fazendo em casa? O terceiro foco: provisão para a família. Você tem sido o provedor da sua família? Muitas foram as vezes, irmãos, que eu fui até a Zona Sul, Leblon, Ipanema, Barra, Zona Oeste, do Rio de Janeiro, e muitos outros lugares, de pessoas de posse, ricas. Mas o princípio do provedor, a sensibilidade do provedor, os homens daqueles lugares nobres têm. Eu uma vez parava o carro com a minha filha é enfermeira, às vezes eu ia lá levá-la para atender algumas pessoas, eu via aqueles homens ricos, com a sacolinha de pão levando para casa, saindo do mercado com uma fruta, porque isso é um instinto que Deus nos deu, o provedor. Mas essa mulher, ela não tem mais o provedor, ela tem que ser multifuncional. Está faltando alguma parte aí na tua casa? Você tem que ser multifuncional. O milagre vem, Deus vai te dar força. Se você não tem alguém para prover, Deus vai fazer com que você seja multifuncional. Então, conservação da família, proteção da família e provisão da família. Esse era o foco. Eu espero que Deus tenha abençoado a tua vida nesta noite. Eu espero que Deus tenha chegado ao teu coração, porque a palavra tem chegado aí na tua casa. As coisas vão mudar, o azeite tem chegado, a provisão tem chegado, o poder tem chegado, a direção tem chegado. Recebe aí nesta noite, porque Deus está falando contigo. Deus quer te abençoar, mas você tem que ter foco. Deus quer te abençoar, mas você tem que ser pastoreado. Deus quer te abençoar, mas você tem que ser produtivo. Deus quer te abençoar, mas na tua casa tem que ter unidade. Deus quer te abençoar, mas não pode haver desperdício na tua casa. Deus quer te abençoar, mas você está bem com teus vizinhos? Deus quer te abençoar, mas você está preparando um contra-ataque para o teu inimigo? Que nessa noite você possa estar se auto-questionando e buscando a face de Deus, porque Deus quer te abençoar. Fique com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. A paz do Senhor. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, precisando da minha ajuda, é só ligar. O meu telefone é 021 979 38 1103 para assuntos pastorais.